Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. O machado tremeu em minhas mãos enquanto eu contemplava o que restava de Borin. Não era mais meu irmão. Não podia ser. A coisa que se contorcia no chão da câmara havia perdido toda semelhança com o anão corajoso que conheci por toda a vida. Seus olhos, antes azuis como o gelo das montanhas, agora brilhavam com uma luz púrpura doentia que pulsava no ritmo de algo terrível e ancestral. Torek. A voz que saiu daquela boca distorcida ainda carregava ecos familiares, mas as palavras eram sussurradas em uma língua que jamais deveria ser pronunciada por lábios de anão. Você precisa nos libertar. O som de pedra rachando ecoou pelas paredes ao nosso redor. As runas gravadas na rocha começaram a sangrar, literalmente sangrar, gotejando um líquido escarlate que formava símbolos no chão. Símbolos que doíam nos olhos quando eu tentava decifrá-los. Foi então que compreendi a terrível verdade. Não éramos nós que havíamos descoberto aquela câmara perdida nas profundezas de Khazad-dûm. Era ela que nos havia encontrado. Mas como chegamos até aqui? Como tudo começou a desmoronar? Para entender o horror que agora me consome, preciso voltar ao princípio, quando ainda acreditávamos que éramos apenas mineradores em busca de Mithril perdido. Meu nome é Torek, filho de Thrain, e por 60 anos escavei as montanhas em busca dos tesouros ocultos da terra. Nunca imaginei que um dia seria a própria terra que viria me buscar. Tudo começou quando Balin chegou à nossa taverna em Erebor, com os olhos brilhando de ambição e as mãos tremendo de excitação. Ele desdobrou um mapa antigo sobre a mesa de carvalho, suas bordas amareladas pelo tempo e marcadas por símbolos que eu nunca havia visto antes. Khazad-dûm, murmurou ele, sua voz carregada de reverência e medo. Encontrei isto nos arquivos mais profundos da Biblioteca Real. Veem estas marcações? Indicam veios de Mithril que nunca foram explorados, câmaras inteiras seladas desde a queda de Moria. Meu irmão Borin se inclinou sobre o mapa, seus dedos grossos traçando as linhas sinuosas. Estes túneis não estão em nenhum dos mapas oficiais. Como podes ter certeza de que são reais? Porque, Balin baixou a voz até quase um sussurro, encontrei também isto. Ele puxou um fragmento de pedra escura do tamanho de uma moeda, que brilhava com uma luz interior azul prateada. Era Mithril, mas diferente de qualquer que eu já havia visto. Sua luminosidade pulsava como um coração vivo, e quando olhei diretamente para ele, senti uma estranha tontura. Onde encontraste isso? Perguntei, estendendo a mão. Mas quando meus dedos tocaram o metal, uma sensação fria percorreu meu braço, como se gelo líquido estivesse sendo injetado em minhas veias. Nos escombros do portão oriental de Moria, estava enterrado profundamente, como se alguém tivesse tentado ocultá-lo. Os olhos de Balin fixaram-se em mim com intensidade perturbadora. Torek, este Mithril, ele me chama. Mesmo agora, posso senti-lo puxando minha mente em direção às montanhas. É como se quisesse ser encontrado. Deveria ter ouvido o alarme em minha cabeça naquele momento. Deveria ter percebido que metal não deveria chamar ninguém. Mas a promessa de riqueza e glória antiga nublou meu julgamento. Quando partimos? Perguntei. E assim foi selado nosso destino. 5 dias depois, estávamos às portas arruinadas de Khazad-dûm. O que outrora fora a maior cidade dos anões, agora jazia em silêncio sepulcral, suas torres quebradas perfurando o céu como ossos expostos. O ar estava espesso e carregado de uma umidade que não deveria existir tão profundamente nas montanhas. Nossa expedição era pequena. Apenas eu, Borin, Balin e 2 outros. Gloin, um veterano minerador com cicatrizes de décadas de trabalho nas rochas, e Ori, jovem mais habilidoso com runas antigas. Havíamos trazido suprimentos para 2 semanas, equipamentos de mineração e tochas suficientes para iluminar os túneis mais escuros. Ou assim pensávamos. O ar aqui está diferente, murmurou Gloin enquanto ajustava sua lanterna. Há algo nele que faz minha pele arrepiar. Borin deu uma risada forçada. São apenas nervos, velho amigo. Moria tem má reputação, mas são apenas pedras e sombras. Mas eu sabia que Gloin estava certo. Havia algo errado com aquele lugar.
O silêncio era pesado demais, como se estivesse sendo pressionado sobre nós por uma força invisível. E havia um cheiro, sutil, quase imperceptível, que lembrava ferro oxidado misturado com algo orgânico em decomposição. Seguimos o mapa de Balin através dos corredores principais, passando por salões que um dia ecoaram com o som de milhares de anões trabalhando e vivendo. Agora, apenas nossos passos quebravam o silêncio, criando ecos que pareciam nos seguir, mesmo depois que parávamos. Foi Ori quem primeiro notou as runas. "Olhem isto", ele chamou, apontando para símbolos gravados na parede de um corredor lateral. "Estas não são runas Khuzdul tradicionais. A linguagem é mais antiga, muito mais antiga." Aproximei-me para examinar as marcações. Elas pareciam ter sido esculpidas com pressa, como se quem as fizera estivesse desesperado para deixar uma mensagem. Mas quando tentei focar nos símbolos, eles pareceram se mover diante dos meus olhos, ondulando como se estivessem submersos em água. "Consegues traduzi-las?" perguntei, piscando várias vezes para tentar focar a visão. Ori franziu o senho, passando os dedos sobre as runas. Algumas palavras: profundo, dorme, não despertar. Ele parou subitamente, sua face empalidecendo. E há esta palavra que se repete várias vezes: Nameless, o sem nome. Um calafrio percorreu meu corpo. Histórias antigas falavam de entidades que eram tão terríveis que seus verdadeiros nomes foram apagados da memória, referidas apenas como o sem nome ou aquilo que não deve ser nomeado. "Seguimos em frente", disse Balin com uma determinação que soou forçada. "Estas são apenas superstições antigas. Viemos aqui pelo Mithril e vamos encontrá-lo." Mas enquanto nos aprofundávamos pelos túneis, não conseguia me livrar da sensação de que as runas não eram avisos sobre algo que havia acontecido no passado. Eram avisos sobre algo que estava prestes a acontecer. No terceiro dia, encontramos o primeiro corpo. Estava em uma câmara pequena, longe dos túneis principais, sentado contra a parede como se tivesse simplesmente decidido descansar ali. O corpo estava mumificado pelo ar seco das profundezas, preservado de uma forma que tornava impossível determinar há quanto tempo estava morto. Mas não foi a descoberta do corpo que nos perturbou. Afinal, Moria havia sido abandonada há décadas e era esperado encontrar alguns que não conseguiram escapar. O que nos deixou inquietos foi a expressão no rosto do anão morto. Seus olhos estavam arregalados em puro terror, sua boca aberta em um grito silencioso. Mas o mais perturbador eram suas mãos. Ele havia arrancado os próprios cabelos e deixado marcas de unhas ensanguentadas nas bochechas, como se estivesse tentando arrancar algo invisível de seu rosto. "Que demônios o aterrorizou tanto?" sussurrou Glóin, sua voz ecoando na câmara pequena. Ori se ajoelhou ao lado do corpo, examinando-o mais de perto. "Vejam suas roupas", ele apontou. "Estas são vestes de um escriba real. E olhem isto, ele estava escrevendo algo quando morreu." No chão ao lado do corpo havia uma tábua de pedra com runas gravadas apressadamente. A maioria estava ilegível, marcada por arranhões frenéticos, mas algumas palavras ainda podiam ser discernidas. Eles sussurram: "Nas pedras, não posso fazê-los parar. A luz azul cresce mais forte. Vem das profundezas." Ori parou de ler, sua voz falhando. "Continue", ordenou Balin, mas sua voz tremeu ligeiramente. "O Mithril não é Mithril. O resto está ilegível." Ori se levantou, limpando as mãos na túnica. Seja o que for que ele viu, foi suficiente para levá-lo à loucura. Naquela noite, acampamos em uma câmara maior, mais próxima da entrada. Fizemos uma fogueira pequena e montamos guarda em turnos. Eu estava no segundo turno quando ouvi pela primeira vez. Sussurros vinham das paredes ao nosso redor, tão baixos que inicialmente pensei que fosse apenas o vento através de fendas na rocha. Mas gradualmente percebi que havia um padrão neles, quase como se fossem palavras em uma língua que eu não conseguia compreender, mas que de alguma forma fazia minha pele se arrepiar. Levantei-me silenciosamente e caminhei em direção à parede de onde os sons pareciam vir. Pressionei meu ouvido contra a pedra fria e ouvi com mais clareza. Não eram sussurros vindos do vento, eram vozes, dezenas delas.
talvez centenas, todas falando ao mesmo tempo, em uma cacofonia baixa e constante, que parecia estar vindo de muito, muito profundo dentro da montanha. E todas elas diziam meu nome. Torek, Torek, Torek. Recuei da parede como se tivesse sido queimado. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que acordaria os outros. Olhei ao redor do acampamento. Todos dormiam profundamente, inclusive Glowing, que deveria estar de guarda. Foi então que notei a luz. Uma fraca luminosidade azul prateada emanava do túnel que levava às profundezas, pulsando suavemente como uma respiração lenta. Era a mesma cor do fragmento de Mithril que Balin havia nos mostrado, e estava ficando mais brilhante. No quarto dia, encontramos a câmara. Seguindo o mapa de Balin e a crescente luminosidade azul que agora era visível mesmo à luz do dia, descemos por uma escadaria em espiral que mergulhava mais fundo na montanha do que qualquer túnel que eu conhecia. O ar ficava mais pesado a cada passo, carregado com um cheiro metálico que fazia minha garganta coçar. Estamos mais fundos do que qualquer mina de Moria jamais chegou, murmurou Ori, consultando seus mapas antigos. Segundo estes registros, os anões pararam de escavar nesta direção há séculos. Por que parariam? Perguntou Borin. Se havia Mithril aqui, talvez descobrissem uma razão para parar, respondi. Mas minha voz foi abafada pelo eco crescente de nossas pegadas. A escadaria terminava em uma porta de pedra massiva, diferente de qualquer arquitetura anã que eu já havia visto. Era feita de uma rocha negra que parecia absorver a luz de nossas tochas e estava coberta de runas que doíam nos olhos quando tentávamos lê-las diretamente. Mas o mais perturbador era que a porta estava entreaberta. Alguém esteve aqui antes de nós, disse Glowing, examinando marcas frescas no chão. Estas pegadas não têm mais de alguns dias. Meu sangue gelou. Não encontráramos sinais de outros exploradores durante toda a nossa jornada. Quem poderia ter chegado até aqui? Empurramos a porta, que se abriu com um rangido profundo que ecoou pelas profundezas, como um gemido de dor. Do outro lado, havia uma câmara vasta, tão grande que nossas tochas não conseguiam iluminar as paredes opostas. E estava cheia de Mithril, mas não era como qualquer Mithril que eu já havia visto. Veios do metal precioso corriam pelas paredes como vasos sanguíneos, pulsando com aquela luz azul doentia. No centro da câmara havia uma piscina circular de onde a luminosidade era mais intensa, e a superfície do líquido dentro dela ondulava constantemente, embora não houvesse vento algum. Por todos os machados de Durin, sussurrou Balin, seus olhos brilhando com ganância e algo mais, algo que parecia quase fome. É mais do que sonhamos, mais do que qualquer um poderia imaginar. Ori se aproximou da piscina, ajoelhando-se na borda. Isto não é água, ele disse, sua voz estranha. É Mithril líquido. Nunca vi nada assim. Foi então que notei as outras pegadas. Elas levavam da entrada diretamente à piscina, mas não havia pegadas de volta. Como se quem quer que tivesse entrado ali simplesmente desaparecera. Balin, chamei, mas ele não respondeu. Estava andando lentamente em direção à piscina, seus olhos fixos na superfície líquida que brilhava e ondulava. Balin! Ele parou, mas não se virou. Vocês ouvem isso? Sua voz estava distante, sonhadora. As vozes na piscina, elas estão me chamando para casa. Foi quando percebi que eu também podia ouvi-las. Sussurros vindos do Mithril líquido, centenas de vozes falando em uníssono, prometendo coisas maravilhosas se apenas nos aproximássemos um pouco mais. Não! Gritei, agarrando Balin pelo braço. Algo está errado aqui. Precisamos sair. Mas quando tentei puxá-lo para longe da piscina, ele se virou para mim e vi que seus olhos haviam mudado. A íris azul normal estava sendo lentamente substituída por aquela mesma luminosidade púrpura doentia. Torek, ele disse com uma voz que não era mais completamente sua. Você não entende. Eles estiveram esperando por nós, esperando por tanto tempo. Foi quando Borin gritou. Meu irmão estava no lado oposto da câmara, apontando para algo nas sombras que nossas tochas não conseguiam alcançar completamente. Quando direcionamos a luz para lá, o que vimos fez meu sangue gelar. Corpos, dezenas deles, anões em vários estágios de mudança. Alguns ainda pareciam normais, exceto pelos olhos que brilhavam com aquela luz púrpura terrível.
Outros haviam começado a se transformar, seus membros alongados de formas impossíveis, sua pele assumindo uma tonalidade azulada metálica. E os que estavam nas etapas finais não eram mais anões, não eram mais nada que deveria existir neste mundo. O que são essas coisas? Sussurrou Glóin, sua voz quebrada pelo medo. São nossos ancestrais, respondeu Balin, sua voz agora completamente tomada por algo estranho. Os primeiros anões que encontraram esta câmara. Eles compreenderam a verdade, que não somos nós que extraímos o Mithril. É o Mithril que nos extrai. Ori estava lendo freneticamente as runas nas paredes, sua face pálida como pergaminho. Estas inscrições, elas contam a história. O Mithril nestas profundezas não é um metal comum. É parte de algo, de uma entidade que dorme sob a montanha. Uma entidade que usa o Mithril como seus nervos, seus vasos sanguíneos. E nós, continuou Balin, caminhando lentamente de volta à piscina, somos convidados a nos tornarmos parte dela, a nos unirmos à grande consciência que pulsa através destas veias metálicas. Balin, não! Gritei, mas era tarde demais. Ele mergulhou as mãos na piscina de Mithril líquido. O efeito foi instantâneo. A luminosidade azul correu por seus braços como fogo líquido e ele gritou, não de dor, mas de êxtase terrível. Seus olhos se tornaram completamente púrpuras e quando falou novamente, sua voz ecoou como se viesse de muito longe. Posso ver tudo. Ele sussurrou. Cada veia de Mithril em cada montanha, cada anão que já tocou o metal precioso, todos conectados, todos parte da grande rede. Os corpos nas sombras começaram a se mover. Corram! Gritei para os outros, mas quando me virei, vi que Ori estava paralisado, olhando fixamente para as runas na parede. Lágrimas escorriam por seu rosto. Não podemos correr, ele disse com voz quebrada. As runas, elas explicam tudo. Esta entidade, ela não está apenas sob esta montanha. Ela se espalha através de toda a cordilheira. Cada mina de Mithril, cada veio do metal, são todos parte dela. E ela está acordando. Glóin agarrou Ori pelo braço. Então vamos embora das montanhas. Vamos para as terras humanas. Não entendem. Ori balançou a cabeça. Olhem para suas mãos. Olhei para baixo e vi com o horror que minhas palmas estavam começando a brilhar com uma fraca luz azul. O fragmento de Mithril que tocara dias atrás havia deixado uma marca que agora pulsava em sincronia com a piscina. Todos nós a tocamos, sussurrou Ori. O fragmento de Balin foi um chamariz, um anzol, e nós mordemos a isca. Foi então que compreendi a terrível verdade. Não éramos exploradores que haviam tropeçado em uma descoberta antiga. Éramos presas que haviam caminhado voluntariamente para a teia. As próximas horas se passaram em um borrão de terror e revelações horríveis. Um por um, meus companheiros sucumbiram à influência da entidade. Glóin foi o próximo. A marca em suas mãos se espalhou pelos braços como veias venenosas, e logo ele estava sussurrando sobre a bela conexão e a unidade eterna. Ori lutou mais tempo, usando seu conhecimento das runas antigas para tentar encontrar uma forma de resistir ou escapar. Mas as próprias runas que ele lia pareciam acelerar sua transformação, como se a entidade estivesse usando seu conhecimento contra ele. Borin, meu irmão, tentou me proteger até o fim. Quando viu que não havia escape, ele pegou seu machado e tentou destruir a piscina de Mithril líquido. Mas no momento em que a lâmina tocou a superfície, ela foi absorvida e a entidade o puniu por sua resistência. A transformação de Borin foi diferente dos outros, mais violenta, mais grotesca. Seu corpo se contorceu em formas impossíveis enquanto ele gritava, parte em dor, parte em uma linguagem que não deveria existir. E através de tudo isso, ele tentava me avisar, tentava me dizer para correr. Mas para onde poderia correr? A marca em minhas mãos estava se espalhando, e eu podia sentir a presença da entidade crescendo em minha mente como uma maré escura. Foi quando descobri que ainda havia uma escolha a ser feita. Nas runas mais antigas, as que doíam para olhar diretamente, Ori havia traduzido uma passagem final antes de sua mente ser tomada. O guardião pode escolher quebrar a corrente, mas apenas com o maior sacrifício. Guardião. A palavra ecoou em minha mente,
enquanto eu olhava para meus companheiros transformados. Eles não me atacavam, apenas observavam, esperando, como se estivessem aguardando que eu tomasse uma decisão. Compreendi então que a entidade não queria apenas nos absorver. Ela queria um guardião consciente, alguém que escolhesse servir voluntariamente, alguém que pudesse atrair outros, como Balin havia feito conosco. Mas também compreendi que havia outra opção. No centro da câmara, acima da piscina, havia uma formação rochosa e instável. Se eu pudesse fazê-la desabar, selaria a câmara, talvez por tempo suficiente para que a entidade voltasse a dormir, talvez para sempre. O preço seria minha vida, e possivelmente as vidas dos meus companheiros transformados. Peguei meu machado, olhei uma última vez para o que restava de Borim e fiz minha escolha. E assim, voltamos ao momento do prólogo. O machado tremeu em minhas mãos enquanto eu contemplava o que restava de Borim. A formação rochosa estava rachando acima de nós, mas ainda não o suficiente. Eu precisava de mais tempo, mais força. Torek, a voz distorcida de meu irmão sussurrou novamente. Você não pode nos salvar. Mas suas palavras seguintes me surpreenderam. Mas pode nos libertar. Por um momento, apenas um momento, vi um lampejo do verdadeiro Borim em seus olhos púrpuras, uma centelha de consciência que ainda lutava contra a influência da entidade. O machado, ele sussurrou com sua própria voz. Forge-o no mitril da piscina. Vai amplificar. O golpe era uma armadilha? Ou meu irmão havia encontrado uma forma de ajudar mesmo em sua condição transformada? Não havia tempo para pensar. As rachaduras no teto estavam se espalhando, mas lentamente demais. A entidade estava se fortalecendo e eu podia sentir minha própria vontade começando a enfraquecer. Mergulhei a lâmina do machado na piscina de mitril líquido. A dor foi indescritível. O metal não apenas absorveu o mitril, ele absorveu parte de minha força vital, minha essência. Mas em troca, o machado brilhou com um poder que transcendia qualquer coisa forjada pelos anões. Com meu último ato de vontade livre, ergui o machado incandescente e o abati contra o ponto mais fraco da formação rochosa. O som do impacto ecoou através de toda Khazad-dûm, como o brado de guerra dos antigos reis anões. A rocha se partiu com um estrondo ensurdecedor, e toneladas de pedra começaram a desabar sobre a câmara maldita. Enquanto a escuridão me tomava, ouvi algo que me encheu de uma última centelha de esperança. O grito de raiva e frustração da entidade, cortado abruptamente quando as pedras selaram sua prisão mais uma vez. Encontraram meu corpo 3 dias depois, na entrada de Moria, aparentemente tendo rastejado até lá antes de sucumbir aos ferimentos. Os outros nunca foram encontrados. Oficialmente, assumiu-se que foram esmagados no desabamento das câmaras profundas. Eu sei a verdade, porque ainda estou aqui de certa forma. Minha essência ficou ligada às pedras de Moria, um último guardião para garantir que a entidade permaneça selada. E por décadas, tudo ficou em silêncio. Mas agora ouço novos passos, ecoando pelos corredores. Vejo novas tochas iluminando os túneis antigos. Jovens anões, corajosos e ambiciosos, seguindo rumores de Mithril, não extraído nas profundezas. Tento avisá-los através dos sussurros nas pedras, mas eles não me ouvem, ou escolhem não ouvir. A ganância dos anões sempre foi nossa maior força e nossa maior fraqueza. E nas profundezas mais escuras de Khazad-dûm, algo antigo e terrível começa a se mexer novamente, testando os limites de sua prisão de pedra. Os selos estão enfraquecendo, e desta vez eu posso não ser forte o suficiente para detê-la. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário, porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história.